Irmão Adriel, você vai ter 5 minutos para reflexão. Você consegue? Você é bom de síntese? Já pagou essa cadeira, filho, no seminário? Olha, queridos, foi uma surpresa maravilhosa. Eu estou brincando. Você não tem 5 minutos não, filho. Você tem 8. Vem cá, Adriel. Vem cá, por favor, filho. Não, vamos tirar as canções. Já teve muita música, já foi muita coisa boa. Eu quero convidar Adriel para ele compartilhar o que Deus colocou no coração dele. Adriel é outra pessoa muito especial no nosso ministério. O Adriel e o Cândido, o Bruno, né? Cada um dos meninos que já passaram aqui conosco e ainda estão. Adriel é nosso seminarista também. É o nosso doctor também, né? Em física e agora em teologia. É um dos que faz parte da equipe de ensino da igreja, que está ajudando a trazer essa nova proposta. E louvo ao Senhor por isso. E ele hoje estará com mais uma oportunidade de compartilhar o que Deus colocou no coração dele. Deus te abençoe, meu filho, mais uma vez. Graça e paz de Jesus. Amém? Pastor Edilson estava ali me perguntando quanto tempo ia durar a mensagem. Eu disse, não vai ser mensagem, vai ser recado, né, irmãos? Vai ser recado para a gente poder meditar aqui no texto. Mas assim, celebrando a Deus, eu entendo que durante as canções, e uma delas fala muito daquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite, quando cantamos Alto Preço. Eu até pediria, se vocês pudessem colocar um trecho da canção aqui, o final da canção, ela diz exatamente que... Coloca, por favor, vamos, enquanto eu queria que você abrisse o livro de Atos, nós vamos ler Atos no capítulo 1, no verso 8. Atos 1, 8. Apenas esse verso. Muito bem, Atos, capítulo 1, no verso 8, diz assim, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Nós cantamos essa canção que... Volta aí agora, gente, para a canção Alto Preço. Lá no final, diz assim, e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos cantar.
andar. Unidos iremos andar. Essa canção, ela diz que temos um preço a pagar para andar juntos. Porque o preço que Jesus pagou não foi para uma conquista individual do cristão. Não foi para a sua conquista individual, nem foi para a minha conquista individual. Mas foi para a conquista da sua igreja, que é um corpo. E que essa igreja, ela sofrerá ataques o tempo todo para que ela se divida, para que ela se fragmente. E nós precisamos pagar esse preço de negar o tempo todo a si mesmos e tomar a cruz e seguir a Cristo. O tempo todo nós temos que fazer isso, porque o tempo todo nós seremos tentados a um projeto individual, a um projeto solo de vida. Mas Jesus morreu não por um homem nem por uma mulher, mas pela sua igreja, por todo aquele homem e mulher que se arrepende e que confessa a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E nós não podemos achar que a nossa vida ela pode existir fora dessa realidade de corpo. Nós somos um corpo. E é por isso que nós precisamos pagar esse preço, ainda que a gente saiba que as trevas elas estarão militando o tempo todo contra nós para nos dividir, para nos afastar, para nos fazer acreditar que não vale a pena andar juntos, que não vale a pena esperar o outro, que não vale a pena ter paciência com os erros do outro, com o pecado que muitas vezes do outro que nos afasta, que nos angustia, que nos chateia, que nos entristece. Mas que essa canção ela possa repercutir na nossa mente. Nós precisamos todos os dias pagar esse preço para dizer às trevas, para dizer aos nossos adversários que nós continuaremos andando juntos. Amém? Como igreja, nós vamos continuar andando juntos. Esse texto de Jesus aos seus apóstolos, pouco antes dele ser assunto aos céus, a gente acabou de ler, esse é um texto que fala de poder. E olha que a gente tem que falar de capacidade, não é isso? Dentro do acróstico capaz. E rapidamente eu quero pensar com você, meu irmão e minha irmã, sobre essa capacidade que a gente pode resumir em poder. Nós podemos muitas coisas, né? A gente tem poder aí para fazer muita coisa boa e também para fazer muita coisa ruim. Enquanto humanos, a gente pode fazer muita coisa, boa ou ruim. O fato é que existem poderes de diferentes naturezas, né? Existe o poder militar, existe o poder científico, existe o poder político. Inclusive, quando Jesus responde aos seus discípulos, foi tentando mostrar aos seus discípulos um outro poder, porque Jesus havia sido questionado aqui. Se você olhar um pouco antes desse texto que a gente acabou de ler, os discípulos perguntaram quando é que o Senhor restauraria o reino a Israel, ou seja, quando é que aquele reino político seria restaurado. Hoje a gente estudou pela manhã o período da monarquia e vimos o final da monarquia com um cativeiro, né? E a gente vê a história do povo de Israel ali marcada o tempo todo por separações e por rupturas políticas. E ali, naquele contexto, o povo judeu continuava subjugado por Roma. E muitos estavam esperando por uma redenção territorial, por uma redenção política. E a pergunta para Jesus é: quando é que isso ia acontecer? E a resposta de Jesus não foi sobre um poder político. Jesus não responde como aqueles judeus estavam querendo que Jesus respondesse. Jesus diz:
mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. E é exatamente sobre isso, rapidamente, que eu quero conversar com você, sobre duas palavras que estão nessa frase de Jesus. Uma é poder e a outra é testemunha. Porque Jesus não está falando de poder político, não está falando de poder militar, Jesus não está falando de um poder científico, Jesus não está falando de um poder humano. Essa palavra no grego dunamis, utilizada em muitas passagens do Novo Testamento, essa palavra, ela quer traduzir um poder que está para além da força humana. O dunamis em grego corresponde a uma capacidade que ultrapassa a capacidade humana. Portanto, Jesus não está falando de um poder que pode ser construído pelo ser humano. Jesus não está falando de um poder que pode ser acumulado, de uma capacidade que pode ser desenvolvida por seres humanos. Jesus está falando de um dunamis que somente Ele pode dar, somente o Espírito Santo de Deus, descendo nos seres humanos, pode conferir. Essa palavra dunamis aparece quando Jesus está caminhando no meio da multidão e uma mulher com um fluxo de sangue que não tinha fim, já havia gastado o seu dinheiro todo na mão de médicos e não conseguia curar. Ou seja, não havia conhecimento humano, não havia poder científico médico que pudesse resolver o problema daquela mulher. E quando aquela mulher toca em Jesus, ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu dunamis, porque de mim saiu poder. Esse poder que está para além do alcance humano é exatamente esse poder que vai descer sobre nós através do Espírito Santo. Essa é a promessa que Jesus faz aos seus discípulos. Um poder que só pode ser concedido pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz que quando nós ficarmos cheios da plenitude de Deus, lá em Efésios capítulo 3, no verso 20, nós seremos capazes de viver além do que pedimos ou pensamos. Paulo ensina isso quando ele escreve a sua carta aos Efésios, quando ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo está falando desse poder que faz com que a nossa capacidade de pensar ultrapasse os limites humanos. Paulo está falando de um poder que nos dá a condição de viver coisas que nós jamais pudéssemos imaginar ou pensar ou até desejar. Paulo diz: aquilo muito mais está além daquilo que você pedir ou pensar. E talvez antes que você se apresse em pensar que esse poder é um poder que vai lhe dar coisas materiais, talvez você já esteja se animando a determinar que com esse poder você vai conquistar a casa própria, que você vai comprar o seu carro, que você vai ganhar uma promoção no seu emprego, ou que a sua empresa vai bombar no mercado e você vai vender muito. Antes que você pense que esse poder trata disso, eu quero lhe dizer que isso tudo que eu acabei de falar, de ter carro, de ter casa, de ascender na profissão, são coisas que nós pensamos e que nós desejamos. Mas o poder do qual Paulo se refere, o poder do qual Jesus disse que desceria através do Espírito Santo, é um poder que está para além daquilo que a gente pode pedir ou pensar. Preste atenção. É um poder que está para além daquilo que você possa pedir ou pensar. Logo, pedir ou pensar, a gente pode pedir e pensar
em uma casa, um carro, e isso é natural. E eu não estou querendo lhe desestimular isso. Continue, trabalhe, se esforce. Mas não é sobre esse poder que Jesus está falando, que desceria sobre a sua igreja. Esse poder é um poder que produz a fé. É um poder que gera em nós aquilo que o escritor aos Hebreus trata como fé, como aquilo que é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que a gente não vê. Fé é trabalhar numa mentalidade, numa dimensão que não se acomoda a essa realidade visível da gente, que não se acomoda a esse mundo material no qual nós estamos inseridos. E somente esse poder é capaz de produzir em nós a fé. Somente esse poder. E é por isso que o escritor aos Hebreus define essa fé como uma certeza de coisas que a gente espera, convicção daquilo que a gente não vê. E ele vai além, em Hebreus capítulo 11, versos 1 a 3, ele diz: pela fé antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ora, olha só, a fé nos remete para uma compreensão de que eu posso fazer tudo do nada. Foi isso que Deus fez. Eu posso acreditar que Deus fez tudo do nada. Aquilo que nós chamamos de criação ex nihilo, que não existia absolutamente nada, e desse nada, com a sua palavra, Deus fez tudo acontecer. E como é que a gente pode explicar isso? Ora, nós enquanto ciência não conseguimos até agora. Nós não conseguimos. Por quê? Porque a nossa ferramenta está limitada ao contexto de espaço e tempo. Nós não conseguimos explicar, mas nós sabemos que é assim. A fé, ela é assim, porque ela nos faz operar no campo da invisibilidade, no campo da metafísica. E é por isso que a fé, ela promove em nós a experiência de se relacionar com Deus. É somente através da fé que nós podemos nos relacionar com esse Deus. Sigmund Freud faz uma crítica aos cristãos porque ele diz que nós temos o nosso amigo imaginário. E ele achava isso uma loucura, uma doença mental. Mas o fato é que esses, os quais ele diz que são aqueles que têm o seu amigo imaginário chamado Jesus Cristo, esses são aqueles que conseguem viver uma vida equilibrada. Esses são aqueles que conseguem, mesmo em meio a tribulações e a mazelas dessa vida, conseguem superar grandes dificuldades. Esses são aqueles que conseguem passar pela tribulação e não serem afetados pela tribulação. Esses são aqueles que, mesmo angustiados, eles não se deixam vencer pela angústia. Esses, de fato, são aqueles que são mais saudáveis do que talvez Freud pudesse imaginar. Porque esses experimentam o poder que é dado pelo Espírito Santo. E esse poder dado pelo Espírito Santo, ele tem uma finalidade. E se não é para ter casa, para ter carro, para ter emprego ou promoção social que seja, para que será? Jesus diz que esse poder tem uma finalidade. A finalidade é para que eu e você, a sua igreja, sejamos suas testemunhas.
A palavra no grego é mártires. A palavra que foi traduzida para testemunhas é mártire. E mártire é aquele que sofre por uma causa. Aquele que sofre por uma certeza. Aquele que não abre mão da sua convicção, que vai até o fim, mesmo que ele seja ameaçado, ele não nega aquilo que ele acredita. Por isso que esse poder que vai descer através do Espírito Santo, ele tem a finalidade de nos preparar, de nos deixar capazes de suportar toda e qualquer ameaça que tentem minar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus. Por isso que Jesus diz: olha, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão ser mártires, mártires em meu nome. Vocês precisarão de capacidade para suportar, e essa capacidade vocês não vão conseguir por forças próprias, vocês não vão conseguir por mérito de vocês. Não tem escola, não tem treinamento, senão o Espírito de meu Pai que descerá sobre vocês. E aí sim, vocês poderão dar testemunho daquilo que vocês creem. Você sabe que quando uma testemunha, ela se envolve num processo, e esse processo é grave, porque pode gerar uma condenação de alguém, não é? Essa pessoa, ela é colocada onde? Num programa de proteção à testemunha. Já ouviu falar? Programa de proteção à testemunha. Por quê? Porque aquela pessoa, por estar falando algo altamente condenatório, pode levar alguém à condenação, não é? E ela corre ali um risco de ser morta por aquele que vai ser condenado. E o fato é que nós somos portadores da mensagem de salvação, mas que ao mesmo tempo ela é uma mensagem de condenação. Ora, porque nós estamos dizendo que aquele que crê, ele é salvo, mas quem não crê está condenado. E é importante a gente entender que muitas vezes as pessoas vão olhar para nós com esse desejo de nos matar, sabe? Porque não vão suportar essa mensagem que faz com que elas tenham a expectativa de morte, por elas saberem que se não se renderem ao Deus Criador, se elas não entregarem as suas vidas verdadeiramente ao controle daquele que já é Senhor, independente da escolha delas, elas estarão perdidas. E muitas dessas pessoas vão ranger os dentes. Mas o fato é que esse poder, ele nos prepara para ser testemunhas de Jesus, para que nós possamos enfrentar os dias mais difíceis da nossa vida, como igreja, como corpo, não abrindo mão dessa unidade, sabendo que existem fragilidades no corpo, mas que quando nós deixamos que o Espírito Santo desça sobre nós, nós somos empoderados por Deus, amém? Somos empoderados para afirmar a quem quer que seja, sem medo algum, com olhos no alto, porque sabemos que é de lá que vem o nosso socorro, dizer para esse mundo que nós confiamos em Deus, na pessoa de Jesus, que nos redime através do seu sacrifício. E aí, quando a gente vai olhar para as possíveis ameaças a essa fé,
Nós vamos encontrar Paulo falando aos Romanos, no capítulo 8, sobre muitas das ameaças, não é? Muitas. Será que a fome, a nudez, a perseguição, a angústia, a tribulação, será que essas coisas que estão muito ligadas à nossa vida presente, elas são capazes de minar a nossa fé, de fazer a nossa fé ruir? Mas a conclusão que Paulo chega ao escrever Romanos é de que quando nós somos invadidos pelo poder de Deus através do Espírito Santo, nós podemos dizer que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do futuro, nem qualquer criatura, por mais miraculosa e misteriosa que seja, poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, porque em mim habita o poder de Deus. Esse poder que está para além de qualquer capacidade humana e que é capaz de me dar condição de resistir até o fim, crendo que Ele é Senhor. Amém.